o segredo, que não é tão segredo assim, dos 7 corpos, e como é que a gente começa a entender nossa alma, espírito. Trouxe meu quadrinho, adoro trazer o meu quadrinho hoje pra gente, pra explicar isso aí. Eu sempre tenho algum tipo de problema com a caneta, então vamos dar bola pra isso. Então vamos lá, vou introduzir mais ou menos esses 7 corpos, eles são um estudo da teosofia. Porém, assim, existem literaturas e conceitos e formas e lugares que leem eles de uma forma, muda um pouquinho o nome, mas basicamente são as nossas 7 formas manifestadas no visível e no invisível. Vamos a eles. Corpo físico, que é o nosso veículo, que é o mais fácil de perceber porque é o mais denso, né? É o nosso veículo para andar na matéria manifestada. Então, é a nossa energia mais densa condensada, que é esse nosso corpo mesmo. Ossos, órgãos, pele, enfim. E aí o que sustenta esse nosso corpo físico, esse nosso veículo de carne, osso e tal, tocável, é um campo de energia, um corpo de energia, que é o corpo etérico. É como se esse corpo aqui é onde ficam os nossos 7 chakras também, né? Quem já estudou um pouco mais profundamente os 7 chakras sabe que cada chakra, e são diversos outros chakras também, não são só 7, né? Mas cada chakra ele é ligado a órgãos específicos e a hormônios, né? Produção de hormônios, enfim. Porque justamente essa energia doada é um corpo de energia para fazer esse veículo físico funcionar. Essa carcaça toda de carne, osso, órgãos e pele, enfim. Ele que faz esse corpo funcionar e ter uma vida, né? Então essa energia vital, essa coisa, vem desse segundo campo, que é o campo ou corpo, tá? Que a gente vai entender que os 7 campos ou corpos falam a mesma coisa. Ele que dá essa vida, esse movimento para o corpo físico. A gente tem o corpo astral, que é o nosso corpo emocional, onde a gente tem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos desejos e vícios também ficam aqui, porque os nossos vícios e desejos estão muito relacionados às nossas emoções. E esse corpo aqui está muito ligado aos nossos instintos também, ao nosso processo biológico instintivo. Não à toa é que quando a gente age por instinto, age por impulso, a gente está agindo pelo nosso emocional, né? Geralmente está ligado a uma emoção do momento, né? Uma emoção de sobrevivência, enfim, ou outro tipo de emoção. Então esse corpo que ele guarda os nossos instintos biológicos. E depois a gente tem o nosso corpo mental, que é o nosso corpo lógico, do raciocínio, onde mora o nosso ego. E agora a gente vai entender um pouquinho porque o ego é realmente importante. Não é assim, destrua, mate o ego, abandone o ego, não. E a gente vai entender aqui. Vocês já viram que tem uma diferença de cores entre esses corpos, então isso tem um motivo para isso. Esse nosso corpo mental, ele guarda as nossas crenças, os nossos impulsos também. Então, aquela necessidade de racionalizar tudo fica nesse corpo mental, que é a nossa mente pensante, realmente. E esse corpo aqui também ele guarda a ilusão da continuação de vida. Então, essa ilusão de construção de vida, que é um papo mais profundo, mas vamos entender aqui um pouquinho disso, porque vai ser importante para a gente comunicar esses corpos aqui, entender onde é que está a alma, o que é agir no espírito, agir na alma, né, agir em campos mais superiores. Depois a gente tem o corpo causal, tá, que é o corpo dos valores, dos princípios, das virtudes. Esses 2 corpos aqui, eu coloquei os 2 representando a alma, tá, mas em alguns estudos eles representam coisas, é como se representassem coisas diferentes, mas no fundo, a alma, quando a gente fala em processo de autoconhecimento e agir com a alma, agir vibrando na alma, esses 2 vão dar essa potência, né? Eles vão guardar essa sabedoria ali. Tanto é que esse corpo aqui é o corpo dos valores. E aí a gente já começa a pensar alma, valores, princípios, virtudes, a verdadeira inteligência, né? A sabedoria. Então, é nesse corpo aqui que fica isso, acima do mental. Por isso que quando a gente está com um mental muito acelerado, muita preocupação, ansiedade, é muito difícil agir conforme os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos princípios, agir com uma inteligência que é uma sabedoria, né, um discernimento, e não uma inteligência racional, do raciocínio lógico. Esse corpo aqui ele vai dar ligação com o corpo búdico, que é a alma, tá? Coloquei os 2 aqui como alma para facilitar o nosso processo de entendimento. É da ligação com essa consciência divina, com essa essência espiritual, que aqui é o campo da intuição, princípio intuitivo, essa ligação com a essência, essa ligação com a consciência maior, enfim, que vai dar ligação também com esse outro campo aqui, que é o Atman, que é o corpo do Uno, o corpo do espírito. Esse corpo aqui guarda a nossa centelha divina, então a nossa ligação com essa natureza consciente, com esse todo, com Deus, com o espírito maior, enfim. Aí tem vários nomes para isso e você utiliza e se identifica com o que mais faz sentido para tua fé e para tua crença. E aqui não vou me ater muito a conceitos profundos, porque eu quero que esse vídeo fique mais prático, para a gente começar a entender como vibrar mais alto, como vibrar nos campos superiores, estar mais ligado a essa alma e esse espírito.
Esses 4 corpos aqui debaixo formam a nossa personalidade, tá? Então, essa persona que a gente está vivendo, as nossas reações, nossas ações, nossas percepções, crenças, interações com o mundo. Só que tem um porém, esse campo do meio aqui, que é o mental, ele é uma ligação entre a nossa personalidade, a letra sempre muito bonita no ao vivo aqui. E aqui, esses 3 de cima, que é a tríade, né? Não à toa é uma tríade sagrada, é a individualidade. Indivíduo mesmo, de ser, de essência, de unidade, de ligação com unidade e individualidade, de individualização, né? O que vai dizer o que é essencial, o que realmente tu é, quem realmente tu é. Uma coisa permanente. Porque essa personalidade aqui, esses corpos aqui, eles são mutáveis, né? Teu corpo físico está sempre mudando, teu corpo etérico também, né? Dependendo muito da disposição da energia, da tua alimentação, do teu sono, de coisas que tu dá pro teu corpo, pro teu veículo. Na verdade, tu tá alimentando o teu corpo mais energético do que o físico. Isso aqui vai mudando. Então, tem dias que a gente tá com uma energia super disposta, alto astral, inclusive alto astral tem muito a ver com o campo emocional, né? E tem dias que a gente tá com uma energia baixa, cansado e tal. Então isso é mutável. E o nosso corpo físico é o mais tangível, né? O corpo físico é o mais tangível de reconhecer, que muda muito. Mas o etérico, que é essa energia, também muda. Tua energia vai mudando muitas vezes durante o dia, durante os dias. E o corpo astral, que é esse emocional, que são esses desejos e tudo mais, cara, tá tudo mudando toda hora. As tuas emoções, tuas sensações, teus sentimentos estão a todo momento mudando. Então, e o mental também, né? A gente já vai falar sobre o mental, que tem um adendo. Então, isso aqui é mutável, isso aqui não é tu. Quem eu sou? Não é isso aqui. Isso aqui é uma parte do que tu tá representando no teu estado no momento presente. É o que representa o quanto de ligação tu tem ou não ainda. Então, a gente às vezes fica muito apegado a essa personalidade, né? A gente se limita muito. Eu sou alto, magro, baixo, gordo. Eu tenho uma energia X, Y, Z. Eu sou introvertido, eu sou extrovertido, ou eu sou muito vulnerável, eu sou muito rígido. Isso tudo são emoções, são coisas mutáveis, são momentâneas, né? E o processo da ilusão, que é esse processo do ego aqui, a prisão à ilusão, ilusão não quer dizer que é uma coisa que não existe, é uma coisa que é passageira, momentânea. Por isso que chamamos de ilusão, né, no ocultismo e na espiritualidade. A ilusão não é sobre uma coisa que não existe. Existe, né? Ela tá ali na tua frente, ela tá acontecendo. Eventualmente no teu corpo, no teu campo, nas suas emoções. Mas acontece que ela é passageira, ela é momentânea. Então ela não define nada. Ela é uma causa ou um efeito. Sou papo do vídeo também. E aí, quando a gente chega aqui no mental, esse mental é como se ele fosse a ligação entre personalidade e individualidade. Ele faz parte da personalidade, ele é o campo do ego, então o ego é o que te dá essa validação de personalidade, né? E muitas vezes o conceito, ele te limita a essa personalidade. Mas ele também é um tradutor dos campos de cima, dos corpos de cima. Então, esse mental é como se ele conseguisse se comunicar com todas as linguagens aqui, ele consegue traduzir todas as linguagens de todos esses corpos, mas ele está quase sempre, antes de um processo de despertar profundo, ele está muito ligado a isso aqui. Então, é como se ele não conseguisse olhar para cima e traduzir. Tipo assim, ele só fica olhando para baixo, só tá se importando só com os corpos de baixo, com ele mesmo, e não consegue traduzir as coisas que vêm de cima. Quando a gente começa a despertar, no processo de autoconhecimento, no processo da espiritualidade, a gente começa a ir um pouco mais, esse mental começa a olhar para cima e querer traduzir algumas coisas. Opa, tem uma coisa que eu quero captar, eu quero traduzir. E aí a gente começa a entender os nossos valores. E aí, aqui, como é que eu faço, Jéssica, para elevar minha frequência, para não ficar tão apegada à minha personalidade, para não ficar tão apegada ao meu ego, para começar a expandir o meu ser, descobrir quem eu sou? Tem que olhar para cima, né? Por isso que a gente fala tanto sobre silenciar, meditação, essas coisas, porque no silêncio, esses corpos aqui, eles são muito sutis, são muito silenciosos. Eles não estão lutando, tentando sobreviver, eles não precisam se provar, né? Esses corpos, eles são muito mais ligados a esse espírito divino, que não precisa que tu acredite, que tu qualquer coisa nele, porque ele existe independente de qualquer coisa, do que esses outros campos, principalmente por causa do nosso querido ego. Então, quando a gente começa a despertar, esses corpos aqui vão começar a mostrar eventos na tua vida para te ampliar percepções. E nessas percepções ampliadas, tu vai começar a entender o que é virtude, quais são os teus valores, que princípios tu segue. E eu não quero me estender muito nesse assunto, mas assim, coisas que tu valoriza. Tu pode, por exemplo, valorizar muito segurança, amor, cumplicidade, lealdade. Tem muitos valores, muitos princípios e virtudes.
Mas eventualmente tu vai descobrindo quais tem dentro de ti genuinamente, né? Outros tu se liga, tu se identifica, tu quer desenvolver, mas tem aqueles que são teus. Generosidade, humildade, enfim, empatia, altruísmo, tem coisas que são tuas. E aí nesses processos de despertares, né, e eventuais processos talvez dolorosos até, eles vão se mostrando. Tu vai conseguindo entender o que é inegociável a ti. E tu não passa por cima. E aí tu começa a entender os teus valores, os teus princípios, as virtudes que estão ali, e começa a vibrar mais nesse campo causal aqui. E aí tu começa a ter uma ligação maior com a alma. Tua alma vai saber teu caminho de vida, vai saber a tua busca, ela vai ter essa ligação com o espírito. Então, ela guarda essa tua função na natureza, ela guarda esse teu amor, teu servir ao próximo. Todo esse papo aí de propósito, de missão, enfim, é óbvio que isso aqui é um processo, né, gente? Não é assim, comecei agora e consegui despertar tudo e alcançar tudo e definir todas essas coisas. Mas a gente tendo um mapa e sabendo mais ou menos onde alocar essas coisas e o que está alocado em cada campo, em cada corpo, fica um pouco mais fácil de buscar e de definir, e de sentir, de discernir, né, de eventualmente mapear o que está se passando. Esse corpo búdico aqui, não à toa ele tem esse nome, né, corpo crístico também, é como se ele fosse um corpo onde a consciência vibra muito alto, que é aquela consciência da iluminação mesmo, de Cristo, de Buda, por isso que ele tem esse nome. Então aqui, e eventualmente a gente acessa essa vibração em frequência, tá, mas em estado de consciência é um caminho, é outro caminho. Inclusive eu falei em uma dos encontros com o meu grupo de estudos, inclusive o link está na descrição, eu tenho um grupo de estudos, a gente está fazendo agora uma leitura guiada em grupo do Kybalion, todos os sábados às 15 horas. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje é 6 de novembro e ainda tá rolando. A gente vai fazer o segundo capítulo recém, agora sábado às 15 horas, então entra no grupo se tu quer acompanhar. Mas eu falei lá que, às vezes, a tua missão, o teu caminho, teu despertar, né, tua função na natureza não é chegar na iluminação. Porque chegar na iluminação, às vezes, é uma coisa meio egóica. A gente quer chegar na iluminação porque a gente tem a ideia, a ilusão, a fantasia de que aquele estado de consciência vai ser zero problemas, a gente vai estar numa paz, vai estar não sei o que lá. E pode ser que não seja bem assim, né? Eu não sei, não cheguei no estado de iluminação ainda e acredito que nessa vida aí eu não vou chegar. Porém, a gente precisa entender os nossos passos, os nossos processos. E ficar só buscando um passo muito maior do que a gente está conseguindo dar agora é muito frustrante. Então é melhor que a gente aproveite o processo e consiga reconhecer os pequenos passos que a gente consegue dar em energia, em vibração, em consciência, em despertar, em expansão, do que ficar almejando uma coisa que talvez nem esteja no nosso caminho. Então esse corpo búdico tem uma ligação direta com esse Atma aqui, que aí sim, é essa centelha divina, é essa ligação, é esse fio invisível que une todos os seres. Essa ligação com o eterno mesmo, com essa consciência maior. E aqui nesse corpo está a nossa real imortalidade. E assim, não sei no que tu acredita, mas eu acredito que a gente não tem muitas vidas, a gente vai mudando de função na natureza conforme o todo, essa inteligência maior, vai distribuindo as tarefas, entendeu? Então, agora estou Jéssica Maiara aqui nesse corpo, daqui a pouco, eventualmente, eu vou ser um pássaro ou vou precisar ser uma árvore. Loucura na minha cabeça? Pode ser. Mas você já sabe que eu sou bem delúgio, não é? Então, essa inteligência maior, essa ligação com essa inteligência maior, aquele fio da corrente, né? Que liga todos os seres e todas as coisas na natureza, no universo em si. Entendendo isso aqui, eu acho que fica bem mais fácil de tu seguir no teu processo. Eu tenho uma outra aula, na verdade eu tenho isso aqui, não sei se foi uma aula, né? Foi um vídeo meio aula. Mas eu tenho uma aula, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu fiz num outro grupo que eu tinha um tempo atrás, e eu explico melhor esses 7 corpos, esses 7 campos, né, de forma mais destrinchada ali, com outros conteúdos também. E caso você queira assistir, se aprofundar nesse conteúdo, e também, se você quiser entrar no meu grupo de estudos, né, o link tá na descrição. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um comentário aqui, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E até a próxima! Queria deixar um recado pra esse aí pro Mika, tá? Só um recadinho.